Na história de hoje, nós flutuaremos suavemente pelo céu, em um balão de ar quente. Vamos acompanhar uma aventureira chamada Philomena Fogg em sua viagem pela cidade portuguesa de Lisboa, onde ela descobre sua história rica e fascinante. Eu sou sua narradora, Laura Risotto. E esta história se chama Volta ao Mundo com Philomena Fogg, Portugal, escrita por Gillian Rogerson e traduzida por Mariana Eberhard. O sol se ergue acima do horizonte e muda as cores do céu para um tom delicado de turquesa. Eu coloco minhas mãos no cesto de vime do meu balão de ar quente e olho para baixo, observando a colcha de retalhos que é a terra abaixo de mim. Ergo minhas mãos até o tanque de gás acima e deixo sair um pouco de fogo. O balão sobe um pouco. A vista daqui de cima é extraordinária. Eu posso ver a curvatura da terra ao longe. Uma brisa fresca acaricia meu rosto e eu sinto o gosto da maresia em meus lábios. Hoje é o segundo dia da minha aventura. Eu vou dar a volta ao mundo no meu balão de ar quente. É uma jornada que foi com certeza inspirada pelo meu ancestral viajante, Phileas Fogg. Eu ouço histórias das aventuras de Phileas desde que era criança. Como ele viajou para lugares distantes no Egito, Singapura, Hong Kong, Japão, São Francisco e Nova York. Ao seu lado estavam seus fiéis escudeiros, Jean Passepartout e a princesa Aouda. Sempre tive o sonho de fazer uma viagem parecida, e os meus desenhos de infância geralmente incluíam imagens de mim em balões de ar quente, sempre com um grande sorriso no rosto. Eu estou realizando este sonho desde ontem, quando minhas aventuras aéreas começaram, e provavelmente tenho no rosto o mesmo sorriso que desenhei quando menina. Minha jornada começou exatamente no mesmo lugar onde Phileas Fogg começou suas viagens em outubro de 1872, no Reform Club, em Londres. Ele havia apostado com seus associados que poderia dar a volta ao mundo em apenas 80 dias. Parecia uma ideia absurda para todos aqueles que a ouviram. E rapidamente foram feitas apostas contra o sucesso de Phileas. Mas graças ao seu espírito indomável e sua determinação, Phileas completou a jornada em um bom tempo e retornou exultante ao clube, pronto para coletar seus ganhos. Meu sorriso se abre ainda mais quando me lembro da minha visita ao Reform Club. Eu me sentei na suntuosa sala de jantar e desfrutei de um café da manhã com salmão defumado e ovos mexidos em torrada integral. Imaginei Phileas ali, tantos anos atrás, talvez reclinando em uma das poltronas de couro e olhando distraído para um dos retratos com moldura de ouro, pensando na jornada que teria pela frente e nas aventuras que viveria. A primeira parte da rota me levou de Londres até Paris, atravessando o mar. Nos meses antes da minha partida,
Passei muitas horas aprendendo como operar um balão de ar quente e ontem não tive problemas para subir aos céus. O tempo estava claro e não demorou para a imagem familiar da Torre Eiffel aparecer no horizonte. O famoso monumento serviu como ponto de navegação para o meu primeiro pouso. Meu balão chamou muita atenção ao voar sobre a cidade. Pelos meus binóculos, eu vi as pessoas pararem o que estavam fazendo e olhando para cima, as mãos protegendo os olhos do sol. Eu recebi diversos acenos amigáveis, que devolvi com alegria. Eu pousei suavemente em um campo não muito longe da cidade e passei então diversas horas felizes caminhando pelas ruas famosas ao longo das margens do rio Sena. Minha jornada foi retomada hoje de manhã bem cedo rumo à linda cidade de Lisboa, que fica na costa de Portugal. Lisboa é conhecida como a Rainha do Mar e tem uma história rica e fascinante. Eu coloco minhas mãos no cesto de vime e olho para baixo enquanto me distancio da terra em direção ao vasto oceano azul. A água é clara o suficiente para eu poder ver cardumes de peixes coloridos nadando, e eu fico ali por um tempo assistindo eles. Alguns minutos depois, eu dou uma olhada nas minhas ferramentas de navegação e vejo que eu preciso começar os procedimentos de descida. Usando as cordas presas no balão, eu abro algumas das aberturas e mudo a direção do meu voo. Eu me afasto devagar do oceano e flutuo em direção aos campos verdes de Portugal. O azul cobalto do rio Tejo serpenteia entre os campos verdejantes. Desta altura, parece que um gigante gentil derrubou uma fita azul no meio de uma coberta de retalhos verdes. Uma brisa suave toca meu rosto e eu automaticamente calculo a direção de onde ele está vindo. Mais ajustes são necessários e eu solto o ar do topo do balão. Eu combinei de pousar meu balão na terra de um amigo fazendeiro chamado Ernesto, que, por sorte, também tem uma pousada. Meu balão irá descansar à noite em sua propriedade e eu estarei por perto, aconchegada em uma cama macia. Minha descida continua em um ritmo lento e constante. Há um campo ao longe e eu dou uma risada quando percebo o X vermelho que foi feito bem no meio. Ter algo para mirar sempre ajuda na hora de pousar o balão, mesmo que nem sempre dê certo. Houve vezes no começo do meu treinamento que eu acabei em rios lamacentos e uma vez no meio do recinto dos elefantes no zoológico. Me lembro bem do elefante que me encarou sem muito interesse, como se um balão de ar quente descendo dos céus fosse uma coisa normal. Eu faço os ajustes finais na minha trajetória de voo e me aproximo do chão. Em pouco tempo, já não estou mais sobre as árvores, mas planando abaixo delas. Ernesto e duas crianças acenam para mim da porta da casa de fazenda deles.
Aceno de volta enquanto, ao mesmo tempo, fico de olho na área de pouso. Com um leve impacto, o balão toca o chão. Agradecendo em silêncio aos ventos de hoje, eu considero este o meu pouso mais bem-sucedido. Ernesto e sua família parecem achar o mesmo, dando uma salva de palmas. O fazendeiro corre até mim com um grande sorriso em seu rosto. Seus filhos o seguem, com suas perninhas começando a correr para acompanhar seu pai. Como eu já aprendi algumas frases em português, instantaneamente começo a usá-las, esperando que meu sotaque não seja tão carregado e que eu não soe tão formal. Bom dia! Meu nome é Filomena Fogg. Ernesto sorri ainda mais e me dá boas-vindas à casa. Eu tento agradecê-lo por permitir que eu use seu campo, mas minhas palavras desaparecem sob a conversa animada das crianças, que apontam para o balão com os olhos arregalados de encanto. O ar de dentro do balão é liberado devagar até o pano encostar no chão, como uma borboleta que descansa suas asas. Eu completo todas as precauções de segurança rapidamente, incluindo garantir que os tanques estejam desligados. Então, usando um pouco de português misturado com a língua universal dos sorrisos e gestos, eu peço a Ernesto e às crianças ajuda para dobrar o tecido do balão. Assim que isso está feito, pergunto a Ernesto se as crianças gostariam de entrar no cesto enquanto ele está no chão. Assim que as palavras saem da minha boca, o fazendeiro levanta as crianças e as coloca no cesto. O menino mais jovem mal pode ver acima da borda, mas fica na ponta dos pés para poder ver seu pai. Eu aponto para os vários instrumentos e tento explicar o que eles fazem, mas vejo o olhar distante nos olhos das crianças e paro de falar. Elas estão incrivelmente perdidas em suas imaginações, provavelmente pensando em como deve ser voar pelos céus em um balão. É um pensamento que eu conheço bem. Ernesto leva minha mala pequena até a fazenda. Eu fico com as crianças e escuto como elas me falam sobre as muitas aventuras que teriam se tivessem um balão de ar quente e sobre os lugares incríveis que visitariam. Eu não consigo entender muitas de suas palavras, mas o entusiasmo é visível. Ernesto volta e se oferece para me levar ao centro da cidade. As crianças parecem relutantes em dizer adeus para mim, e Ernesto pergunta se elas querem vir conosco. Com um olhar carinhoso para seus filhos, o fazendeiro concorda e logo estamos na cabine do seu caminhão, indo para a linda cidade de Lisboa. As janelas estão abertas e uma brisa fresca bagunça o meu cabelo. A estrada à frente passa por campos repletos de milho dourado que balança com o vento. E nós logo chegamos à estrada principal. Eu vejo Lisboa aninhada nas colinas à nossa frente,
Atrás da cidade, o oceano azul safira brilha tentadoramente. E além da água, há mais terras para explorar. Ernesto me olha e percebe o sorriso bobo em meu rosto. Ele diz que eu tenho o desejo de viajar em meus olhos, algo que os fundadores de Lisboa também tinham. A cidade é conhecida pelos desbravadores que saíram para explorar mares distantes e encontrar novas terras centenas de anos atrás. Ele pergunta se eu sei quem foi o infante Dom Henrique, o navegador. Eu digo que sim, eu sei. Eu li muito sobre o famoso aventureiro, que foi essencial para as explorações de Portugal durante o século XV, e como ele ajudou a estabelecer os acordos e tratados marítimos. Isto levou a economia de Portugal a prosperar. Ernesto disse que eu deveria visitar o monumento de Belém, dedicado aos primeiros exploradores. Está na minha lista, digo a ele com um sorriso. Nós nos aproximamos da cidade e as casas de telhados vermelhos aparecem ao lado da estrada. Eu vejo cobertas e toalhas de mesa penduradas em varais, balançando com o vento. Vizinhos conversam sobre cercas baixas de jardins, seus rostos animados com uma variedade de expressões. Nós chegamos à cidade e eu tenho a minha primeira impressão da mistura curiosa de prédios. Estruturas modernas se elevam ao lado de prédios do século XVIII. Apesar de Lisboa ter nascido há 3.000 anos, sendo mais velha que Roma e Paris, a maioria dos prédios foi construída nos últimos séculos. Mas ainda há um punhado de ruas medievais escondidas na cidade, esperando para serem encontradas pelos olhos curiosos dos visitantes. E logo estamos entrando na cidade. O cheiro delicioso de café e de doces recém-saídos do forno enchem o ar. O suave bater de talheres em pratos sai das padarias, e do lado de fora, clientes se sentam às mesas e se esquentam sob o sol da manhã. Eu vejo muitas placas do lado de fora de bares e restaurantes anunciando ginginha. É um licor feito de ginja, uma fruta muito parecida com a cereja. E os locais dizem ser uma cura milagrosa para todos os males. O barulho de um bonde soa atrás de mim e eu viro minha cabeça para ver um veículo amarelo brilhante passando pelas linhas de ferro. É um dos bondes mais antigos da cidade, perfeito para levar passageiros pelas ruas estreitas e sinuosas. E é uma salvação para qualquer visitante que deseje subir as 7 colinas sobre as quais Lisboa foi construída.
Os populares tuk-tuks estão alinhados dos dois lados da rua, prontos para levar as pessoas às atrações turísticas que a cidade oferece. Ernesto dirige o caminhão pelas ruelas da cidade e eu vejo placas apontando para o monastério dos Jerônimos. Assim que eu começo a pensar que estamos indo em direção ao prédio histórico, Ernesto para na frente de uma padaria. Um toldo azul fornece uma sombra bem-vinda para a fila de clientes do lado de fora. Eu sorrio quando leio o nome da famosa padaria, Pastéis de Belém, lar de um dos produtos mais famosos de Lisboa, o pastel de nata, uma massa folhada com creme de ovos. Meu anfitrião diz educadamente que já reservou uma mesa para mim dentro do café e que eu não preciso entrar na fila. Eu fico emocionada com sua consideração e imediatamente convido ele e as crianças para se juntarem a mim. Ele agradece a minha oferta, mas diz que, infelizmente, eles têm outro compromisso. Eu agradeço muito antes de sair do caminhão. E ele me diz que, se não for muito incômodo, sua esposa me convidou para jantar e que ele pode me buscar depois neste ponto de encontro. Meu coração se enche de carinho com a generosidade deste fazendeiro e de sua família, que até recentemente eram desconhecidos para mim. Eu aceito sua oferta alegremente e me despeço de Ernesto e de seus filhos, que partem de caminhão. A padaria não fica longe do porto e eu posso ouvir as gaivotas ao longe, voando sobre o litoral. Eu as imagino mergulhando pelo céu sem nuvens, seus reflexos atravessando as ondulações na superfície da água. Caminho em direção à porta da padaria e entro. E ao fazer isso, me vejo em outro mundo. Um mundo com cheiro de baunilha, canela e massa folhada saindo do forno. Minha boca se enche de água e um leve ronco sai do meu estômago. Um enorme balcão de vidro preenche a parte da frente da padaria. As prateleiras abaixo contêm fileiras e mais fileiras destas criações douradas. Algumas estão cobertas com frutas cristalizadas, enquanto outras estão enfeitadas com chocolate derretido. Apesar de ser tentada a provar um dos bolos ou um dos pães com frutas cristalizadas, só há uma opção aqui para mim. A tortinha dourada é o centro das atenções de todos. Camadas delicadas de massa folhada, recheadas com uma mistura cremosa de leite, ovos e... Eu paro em meus pensamentos e sorrio para mim mesma. É isto que torna estes doces tão tentadores. A receita foi criada pelos monges do monastério dos Jerônimos há centenas de anos e segue guardada como um segredo. Reza a lenda
que apenas 6 pessoas conhecem os ingredientes exatos do pastel de Belém. Eu sigo o garçom até a mesa e faço meu pedido. Em minutos, um prato de porcelana contendo 2 pastéis de nata é colocado na minha frente. Eu pego um deles. Ainda está quente. E eu mordo, escutando a massa folhada quebrando entre meus dentes. A combinação deliciosa do creme quente e da massa crocante derrete em minha boca. O mistério da receita secreta envolve a experiência em uma aura encantada. Fico deliciosamente perdida em meu próprio mundo, enquanto termino de comer os 2 pastéis e de beber uma xícara de café quente. Me sinto revigorada e pronta para explorar. Eu pago a conta e saio da padaria. Eu caminho pelo litoral e sinto a brisa fresca do oceano no meu rosto. A estrada ao meu lado é ampla e as linhas do bonde correm pelo centro delas. O oceano surge na paisagem. O porto do outro lado da rua exibe uma variedade de embarcações atracadas. Algumas velas estão alçadas e eu vejo pessoas a bordo de um barco vermelho se preparando para embarcar em uma viagem pelo mar. Eu penso nos antigos exploradores saindo de Lisboa e partindo em suas expedições, e como o espírito pioneiro indominável deles os manteve seguindo em frente rumo ao desconhecido. Uma sensação de gratidão flui por mim ao perceber a sorte que tenho de estar nesta jornada também. Uma jornada inspirada no meu antepassado, Phileas Fogg. Eu continuo caminhando pela calçada larga, sorrindo e cumprimentando as pessoas que encontro pelo caminho. A impressionante Torre de Belém aparece. A construção fica nas águas do Rio Tejo, a uma curta distância da praia. A torre foi construída no século XVI como ponto de chegada e de partida, e agora é um dos monumentos mais emblemáticos da cidade. A construção de calcário parece brilhante e convidativa sob os raios do sol. O único acesso a ela é por meio de uma plataforma de madeira. Eu sigo em direção à plataforma. Piso na areia fofa da praia. O som calmante do mar lavando o litoral enche o ar. Ao alcançar a plataforma, coloco a minha mão no corrimão, que está quente sob os meus dedos, e caminho até a torre. Quando eu chego, olho para o mar e, mais uma vez, penso nos exploradores do passado que ficaram em pé neste mesmo lugar e encararam a mesma passagem. E me pergunto que sonhos eles tiveram. E imagino como ficaram felizes ao ver estes sonhos se tornando realidade. Eu fico um pouco na torre antes de me virar e caminhar de volta à praia. Não muito longe está o padrão dos descobrimentos,
o monumento que Ernesto havia mencionado antes. É uma estrutura feita para homenagear os marinheiros portugueses que saíram de Lisboa para descobrir o Novo Mundo. O monumento de cor creme é como uma onda que se levanta do chão, e ao redor há uma fileira de figurinhas esculpidas que representam as pessoas da Era dos Descobrimentos portuguesa. Entre elas estão exploradores, cientistas, cartógrafos e artistas. Abaixo do monumento está um grande mosaico do mapa mundi. Ao olhar para o mapa abaixo, eu me encho com um senso de apreciação por aquelas pessoas que viajaram o mundo antes de mim e pelas descobertas que fizeram. Após olhar para o monumento mais de perto, eu decido dar um passeio na praia. Idiomas desconhecidos vêm de todas as direções, e ao longe eu percebo a melodia calmante de uma guitarra. E me pergunto se alguém irá começar a cantar um fado. O fado se tornou popular em Lisboa por conta dos marinheiros que queriam captar na forma de canção a afeição profunda que tinham por seus entes queridos. Os tons eram cantados por uma pessoa e acompanhados por uma guitarra portuguesa, o que dava à melodia um toque etéreo muito bonito. Eu faço uma nota mental para me lembrar de visitar um dos muitos restaurantes e cafés que oferecem shows de fado. Ao fazer o caminho de volta pela rua paralela ao porto, percebo que o barco vermelho que vi mais cedo se preparando para partir havia deixado o porto e se movia suavemente pela água, sua vela balançando ao vento. Depois de um tempo, eu me viro para caminhar pelas ruas da cidade, até chegar no LX Factory, passando pela entrada. O complexo era uma área industrial abandonada, que foi convertida em um centro artístico e criativo. Eu caminho pelas ruas de paralelepípedos e fico maravilhada com os prédios decorados com belos exemplos de arte de rua, criada por artistas locais. As árvores criam sombras convidativas para os visitantes se sentarem nos bancos e desfrutarem de um almoço tardio. Cartazes coloridos estão espalhados por toda parte, exibindo os festivais e celebrações que irão acontecer. Plantas trepadeiras cobrem janelas, portais, estruturas de metal, suavizando suas formas. Uma melodia suave de conversas e risadas enche o ar e se mistura com o som da guitarra sendo tocada em algum lugar. Um bando de pássaros esculpidos em metal está pendurado entre os prédios, atraindo a atenção dos visitantes para o céu. Há uma estrada elevada no fim do complexo. Carros e caminhões dirigem por esta estrada ao virar em direção
a outra parte da cidade. Eu paro em frente a uma barraca vendendo frutas e, usando minhas frases ensaiadas, peço o que espero ser uma batida de frutas. Parece que o meu português é melhor do que eu imagino, pois o vendedor me entrega uma combinação deliciosa de frutas vermelhas batidas. Eu tomo vários goles e sinto os sabores dançando em minha língua. Sinto quase como se estivesse bebendo a luz do sol. Um banco ali perto parece me chamar. Então me sento um pouco e assisto a vida acontecer. Quando termino de beber minha batida, eu entro em um dos prédios e caminho pela mistura eclética de lojas. Tudo que se pode imaginar está à venda aqui. Mesas de carvalho, cadeiras de metal, roupas de segunda mão, joias brilhantes, sapatos cobertos de tecidos cintilantes e muitas peças de arte feitas por artistas locais. Eu compro algumas fotos pequenas para minha família, que irei mandar depois por correio. Eu não consigo resistir à tentação de comprar estas lembrancinhas sempre que viajo, mas o espaço no balão é limitado. Então é melhor enviar os presentes 1 ou 2 dias depois de comprá-los. Há uma fileira de cafés no final do prédio e o cheiro que emanam é de dar água na boca, me atraindo até eles. Diversas barracas de comida estão na minha frente, cada uma oferecendo delícias tentadoras de vários países do mundo. Eu escolho um prato tipicamente português feito de bacalhau cozido e peço vegetais no vapor para acompanhar. Está tudo uma delícia e eu saboreio cada dentada. Um dos destaques da LX Factory é a livraria Ler Devagar, lar de uma máquina de imprimir antiga. Ela contém uma exposição diversificada de obras feitas por artistas locais, incluindo uma mulher sobre uma bicicleta que fica suspensa do teto, parecendo estar pedalando pelo ar como mágica. Assim que eu entro na livraria, fico maravilhada ao ver fileiras e mais fileiras de livros que sobem como se tocassem o céu. É um paraíso literário. Eu examino as prateleiras e olho para a grande variedade de textos portugueses, que incluem livros históricos e edições raras. Subo a escadaria e vejo livros em outros idiomas. É uma alegria caminhar entre tantas obras de arte da palavra escrita, e o tempo voa agradavelmente. Deixo o mercado 1 hora depois e me dirijo para uma das paradas do bonde para esperar pelo icônico bonde número 28. Ouço o ronco baixo do veículo antes de vê-lo. O bonde
vira a esquina e para em frente a mim, seu exterior amarelo brilhando ao sol. Embarco no bonde e ando pelo piso de madeira do corredor. Eu me sento no banco almofadado e olho pela janela. Mais alguns passageiros entram e depois, com uma buzina alegre, o bonde parte. Nós vamos ao longo da estrada principal. Eu vislumbro o oceano de vez em quando, através do espaço entre os edifícios. O balanço do bonde é um movimento calmante e eu me encontro relaxando ainda mais sentada no banco. Eu contemplo inúmeros exemplos dos famosos azulejos de Lisboa, que cobrem muitos edifícios. Algumas das peças retratam imagens da fascinante história marítima da cidade. Outros azulejos contêm padrões intrincados e formas geométricas complexas. Olhando mais de perto pela janela, vejo linhas de bonde à frente, sinalizando uma estrada íngreme. Segundos depois, nosso bonde está percorrendo as linhas e nos transportando para cima de uma das 7 colinas de Lisboa. Passamos por terraços de casas amontoadas. As janelas e portas são pintadas em delicados tons pastel. Os vizinhos ficam parados na frente de portas abertas e acenam quando o bonde passa. Há muitos vasos florais fixados em grades metálicas, todos repletos de flores perfumadas. A arquitetura dos edifícios centenários se mistura suavemente com estruturas modernas. E nós continuamos a nossa viagem. O ritmo contínuo do bonde é um som calmante, e eu vejo as pessoas ao meu redor sorrindo suavemente enquanto elas relaxam em seus assentos. O motorista manobra habilmente o veículo por ruas estreitas enquanto subimos cada vez mais alto. Logo, a estrada se desnivela e o bonde para. Chegamos ao topo da colina. Deixo o bonde e caminho através da área pavimentada em direção a um muro, de onde posso contemplar o magnífico panorama de Lisboa exposto abaixo. As casas de telhado vermelho da cidade se aninham ao lado de tetos abobadados de igrejas e torres quadradas. Há árvores pontilhadas em toda a paisagem. Além dos limites da cidade, o oceano azul brilha ao sol e os veleiros balançam nas ondas suaves. Eu inclino minha cabeça para o lado. Mais uma vez, ouço um violão tocando. Esta parece ter se tornado minha trilha sonora em Lisboa. O dia está chegando ao fim, mas tenho tempo de visitar o elevador Santa Justa,
a Praça do Comércio e o Mosteiro dos Jerônimos. Ernesto espera por mim do lado de fora da padaria, onde ele me deixou mais cedo. Antes dele chegar, eu compro pastéis de natas fresquinhos para Ernesto e sua família, como forma de agradecer pela generosidade. Seus filhos estão dentro do caminhão e sorriem para mim. Assim que eu abro a porta, eles me fazem várias perguntas. E faço o melhor que posso para respondê-las com meu português limitado. Quando saímos da cidade, as duas crianças encostam em mim e eu ouço a respiração delas diminuir, me perguntando se estão adormecendo. Chegamos de volta à fazenda e Ernesto sorri carinhosamente para seus filhos. Ele diz a eles que ainda não é hora de dormir e os lembra de um presente especial que fizeram para mim. Ele me leva ao interior da casa de fazenda e sou apresentada à sua esposa, Madalena, e ao seu pai, Agostinho. Uma refeição suntuosa foi preparada em minha honra e agradeço calorosamente à família. Madalena explica o que é cada prato e me convida a experimentar um pouco de tudo. Meu prato logo está cheio de uma deliciosa variedade de alimentos. Me sento ao lado das crianças na mesa da família e espero que seus pais e avô se juntem a nós. Mas só Madalena se junta a nós, porque Ernesto pega um violão e se senta em um banquinho na frente da cozinha, um sorriso aberto no rosto. Ele começa a dedilhar levemente o instrumento. Seu pai fica do lado, limpa a garganta e começa a cantar a canção mais bonita que já ouvi. Mesmo não compreendendo as palavras, compreendo o significado da canção e a emoção que ela transmite. Meu coração está cheio de amor por essas pessoas gentis e de apreço pela forma como me acolheram em suas vidas. Mais canções são cantadas e mais comida é servida. Pela janela, eu vejo o céu assumindo um tom mais escuro de azul. As estrelas começam a brilhar e uma lua crescente aparece. As crianças adormecem novamente encostadas em mim. Começo a me sentir sonolenta. Madalena me leva ao quarto onde vou passar a noite. Olho para fora da janela e para o campo onde repousa o meu balão. Eu me aconchego na cama macia e puxo os cobertores até o queixo. Os pensamentos de meu maravilhoso dia em Lisboa passam devagar
em minha mente. Meus olhos se fecham. Uma nova aventura espera por mim amanhã. Mas agora o sono me chama. Em algum lugar ao fundo, uma guitarra toca suavemente e eu caio devagar em um sono profundo e reparador.